no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A campanha está chegando ao fim. Pelas próximas 72 horas, ainda teremos muito aperto de mãos, conversa ao pé de ouvido e mobilização para o convencimento de quem ainda não tem candidato ou candidata. Está chegando a hora para a escolha no Ceará dos novos prefeitos e vereadores de 184 cidades. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. 4 candidatos à Prefeitura de Fortaleza se revezaram ao longo dos últimos 2 meses entre o primeiro e o quarto lugar na preferência dos eleitores. 2 estarão no segundo turno. As pesquisas dão um retrato sobre a tendência dos votos, mas às 72 horas da abertura das urnas, os eleitores que se mantêm indecisos podem mudar a rota da corrida pelo Poder Executivo. Os candidatos do PL, André Fernandes, do PDT, José Sarto, do União Brasil, Capitão Wagner, e do PT, Evandro Leitão, despertaram a atenção dos eleitores e dominaram os debates e a quase totalidade do tempo da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. O tempo pode ter sido curto para um, pode ter sido na medida certa para outro, mas quem soube aproveitar melhor a transmissão da mensagem e de propostas atraiu a maior atenção do eleitorado, que nesse domingo irá definir quais dos 2 candidatos merecem mais confiança para continuar na briga pelo comando político e administrativo de Fortaleza. A campanha deixa lições positivas e negativas. Positivas do ponto de vista do enriquecimento do debate. E, no aspecto negativo, a troca de farpas que marcou, em alguns momentos, os debates e as caminhadas pelas ruas e avenidas da capital. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Parece-me que para muitos a campanha já vai deixando saudade, jornalista Beto Almeida, aquele frenesi que ainda acontece da movimentação, das caminhadas, das carreatas, de todas as ações realizadas pelos candidatos, tanto na região metropolitana de Fortaleza quanto no interior do Ceará, deixaram, como acaba de dizer o Carlos Alberto, boas lições. Para alguns, ilusão. Para outros, sonho de transformar a vida das pessoas a partir de uma conquista ou da conquista de um mandato parlamentar e especialmente do comando do Poder Executivo. O certo, jornalista Beto Almeida, é que o tempo está se exaurindo, está se esgotando, indo embora, porque faltam poucos dias, a eleição é no próximo domingo, temos a sexta-feira, o sábado e, claro, a caminho das urnas também para quem ainda quer conquistar o voto dos indecisos, das eleitoras indecisas. Jornalista Beto Almeida, bom começo de sexta-feira. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Luzenor, você falou uma coisa que é certo, nada é mais animado no interior do que esse período de campanha eleitoral. Eu não tenho dúvida que já vai começar a deixar saudades, porque é uma campanha curta, mas é também uma campanha intensa, Luciano, de muitas atividades. Isso mobiliza a economia do interior, mobiliza as pessoas. Você dificilmente encontrará uma pessoa no interior do Ceará que esteja isento, imune, não é nem isento, que esteja indiferente, a palavra certa é essa, indiferente à campanha desse ano, como também de costume nas demais. E aí sim, por exemplo, os comícios ficaram para trás, ontem, o prazo final, mas ainda tem carreata que é possível realizar, até no sábado à tarde. Não tem mais direito a comício, nada disso, mas tem direito a carreatas pelas cidades e isso ainda deverá acontecer em todos os municípios aqui do estado do Ceará. A gente percebe claramente o seguinte, que existem muitos pontos de tensão, principalmente naqueles municípios onde a campanha está muito acirrada. E aqui eu não falo só da capital, Fortaleza, que a gente acompanhou e falou isso ao longo da campanha. Nós falamos, por exemplo, na Zona Norte, que a gente tem municípios que tem uma campanha acirrada, caso da própria Sobral, caso de Massapê. Se a gente for para a região Centro-Sul, Iguatu está fazendo uma das campanhas, eu acho que mais acirradas que o estado do Ceará naquela região já verificou, inicialmente com 6 candidatos, agora com 5 candidatos, mas entrando agora numa fase muito forte de polarização. Se a gente for para o Cariri, então o Crajubá ali nem se fala,
pegou fogo, em Crateús também. E o que fica de positivo nisso, Luzinor? É que a sociedade, ela se mobiliza numa eleição municipal muito mais até do que ela se envolve numa campanha de eleições gerais, quando vem para presidente da República, quando vai para deputado federal, para deputado estadual, para senador. É porque a vida acontece no município. É por isso que essa eleição de próximo domingo, Luzinor, para a escolha de vereadores e prefeito e vice-prefeito, ela tem essa importância. Uma importância para a democracia, mas uma importância para o dia a dia dos cidadãos. Porque a escolha de cada um vai ter reflexo pelos próximos 4 anos, mais do que qualquer outra eleição. Esse movimento, Beto Almeida, tanto na região metropolitana de Fortaleza quanto no interior do Ceará, seja nas médias, grandes ou pequenas cidades, como você bem disse, envolveu diretamente os eleitores, as eleitoras. Agora com um detalhe, Beto, há pouco mais de 72 horas para a abertura das urnas eletrônicas, nós temos ainda muita gente que não definiu em quem votar, tanto para vereador, para as câmaras municipais, quanto em relação à escolha do prefeito ou da prefeita. É exatamente essa indefinição, Luzinor, que ainda leva a muitas ações por parte dos candidatos na conquista do voto. É normal, é natural que os eleitores ainda se sintam, muitos ainda indecisos. Alguns já estão ali com o seu voto, como se diz, já precificado, já colocado, já definido, mas outros nem tanto. É daí que vem, por exemplo, a importância das últimas ações, das últimas investidas para ganhar o voto e a confiança do eleitor. Lembrando também, por exemplo, que aqui no caso de Fortaleza, hoje, por exemplo, na sexta-feira, ao longo do dia, a gente ainda vai ter pesquisa. Pois é, meu amigo, a gente falou isso no começo da semana, mas hoje tem dias para muita ainda expectativa, porque tem Datafolha hoje, ao longo do dia, aqui para a capital. Encerra por aí? Não, porque amanhã, sábado, teremos 3 pesquisas, Luzinor, para sair. Uma da Quest, uma da Atlas Intel e a outra da Veritar. Jornalista Beto Almeida, mesmo com esses institutos de pesquisa, mesmo com as pesquisas dando indicativo sobre a tendência de votos, nós temos outra realidade nas urnas. Às vezes os eleitores mudam de opinião a caminho dos locais de votação e acaba redefinindo o cenário. Em alguns momentos, os eleitores ou nós jornalistas, dirigentes partidários questionam por quais razões uma pesquisa a 24 horas da eleição estava dando uma tendência de votos e de repente o rumo é totalmente diferente, invertendo essa tendência de votos e ao final o indicado, o escolhido pelos eleitores é outro nome que não estava ali na linha de frente das pesquisas. Afinal, em Fortaleza, por exemplo, nós temos um acirramento de 4 candidatas, de 4 candidaturas, de 4 candidatos que disputam as 2 vagas no segundo turno. Porque, Luzinor, você citou bem, quem define, quem é o autor de todas essas mudanças é cada eleitor, é o sentimento dele na hora ali que ele vai para a urna. Por isso que nem sempre as pesquisas captam essa real intenção de voto do que passa na cabeça do eleitor. Muitas vezes ele pode dar ali uma declaração, mas o sentimento dele é outro. E ele muda de ideia em função de conversas de última hora, de avaliações reais que são feitas. A gente lembra bem casos aqui específicos, aquela que o Heitor Ferrer tinha o quê? Apontavam ele com um pouco mais de 11% naquela disputa. O Heitor por pouco não chegou a ganhar a eleição aqui na capital. Eu estou citando só um exemplo, mas Vou nós mais temos... longe, Beto. Para a maioria das pessoas que nos acompanham, principalmente os eleitores mais jovens, em 1985, estavam lá. Paz de Andrade, Perfeito. pelo MDB, Lúcio Alcântara pelo PFL naquele momento, Beto? Ou ainda não existia PFL? Não existia PDS não. Era. E Maria Luísa Fontinelli no antigo PMDB. Maria Luísa Fontinelli estava bem distante dos demais. O Paz de Andrade era o nome Ela da já estava época no PT, mais Luzinor. citado como o possível vitorioso. Faço a correção, Beto Almeida. Maria Luísa Fontinelli era candidata pelo PT. E de repente começou a tocar a música Maria Maria. Maria Maria de do Milton Nascimento. Isso. A virada foi espetacular e inédita. E todos os institutos de pesquisa naquele momento foram bombardeados. Ou seja,
O que tivemos em 85, em 1985, se repetiu em outras eleições e não será surpresa também se tivermos mudança no cenário da disputa pelas eleições, pelas prefeituras, nos maiores colégios eleitorais do Ceará e também nas maiores cidades brasileiras. E é exatamente essa expectativa, essas mudanças que podem ocorrer, que colocam aí a importância que tem o eleitor, porque ele é o supremacista, vamos dizer assim, nessa definição. Ele é o ser que realmente faz a diferença. Então, a gente está aqui falando sobre eleições, Luzenor, e provavelmente nós estaremos aqui na segunda-feira avaliando esses resultados, as surpresas do pleito, quem saiu, como é que ficou a composição das casas legislativas. Aqui mesmo em Fortaleza, por exemplo, a gente já vê uma série de listagens que circulam nos bastidores, apontando, por exemplo, a bancada que vai ser eleita por cada partido, os vereadores que têm a perspectiva maior de serem reeleitos, as surpresas que podem ocorrer ao longo dessa campanha e principalmente na confirmação das urnas. Então, assim, é muito bacana, é muito interessante você perceber o quanto a vontade do eleitor realmente ela é majoritária nessa questão. E daqui a pouco vamos continuar falando sobre as eleições municipais deste domingo. Sim, Luzenor, vamos conversar, por exemplo, sobre o percentual hoje de eleitores que estão aptos a votar e a questão de quem fez biometria. Se você não fez, não tem problema, dá para votar ainda. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.